Uma das passagens que tem uma ligação muito grande com esse acontecimento é lá quando a palavra ela menciona Noé. Por quê? Porque a palavra diz que o pensamento do homem era mau em todo o tempo. Ou seja, o homem, ele passou a ser uma natureza que não mais expressava a imagem e a semelhança de Deus. Então, Deus olha para o homem e ele não se vê mais no homem. Ou seja, o homem perde a sua função para Deus. É por isso que Deus, ele quis matar a humanidade. Porque ele olhou para o homem e não se viu mais no homem. E por não se ver, não tinha o porquê de o homem continuar sobre a face da terra. O problema é que a gente sempre foca no que nós vamos fazer, e não no que nós devemos ser. E aqui não tinha nada que expressasse o ser para Deus. Estão comigo? Beleza. Aí a gente vai lá na genealogia de Noé, e nós percebemos que Lameque, quando Noé nasce, o que Lameque faz? Lameque levanta Noé e diz: o meu filho será um consolo numa terra que Deus amaldiçoou. Ou seja, Noé, ele viveu num tempo que a maldade era permanente e estava em todo lado. Ele não tinha um lugar para poder se instruir. Ele não tinha YouTube para ver mensagem. Ele não tinha um líder para acompanhar. Ou seja, nem Lameque, porque ele estava vivendo num tempo que a maldade estava por todo lado. Mas mesmo assim, a palavra diz que Noé era íntegro e reto. E aí, em meio a essa maldade toda, nós vemos uma família que não foi atingida pelo mal. E nós vemos um homem levantando o seu filho e falando: meu filho será um consolo numa terra que Deus amaldiçoou. Eu creio que naquele momento Deus olha para a terra, aquilo sobe até Deus, Deus olha para a terra e fala: bom, os homens não estão mais conectados em mim, mas de repente ele vê um pai enviando o seu filho para ser um consolo. Ou seja, ele se vê novamente na natureza humana, e é por isso que ele poupa a família de Noé. Estão comigo? Agora beleza, Deus ele fala: olha, eu vou dar uma chance, eu vou poupar a humanidade. Mas se a questão fosse só poupar a humanidade, Deus não mandaria eles construírem uma arca. Porque se fosse só poupar a humanidade, o que Deus falaria para Noé? Olha, constrói um barquinho que caiba a tua família e tá beleza. Era mais fácil construir um barquinho, não era? Era mais fácil, irmão. Pensa, mais de 100 anos para se construir uma arca. E agora eu fiquei pensando, por que da arca? Por que da arca? Quem aqui viu os Vingadores? Devia estar na Bíblia. Pensa comigo. Deus tem a luva de Thanos. Deus não podia dar um estralo e fazer todos os animais aparecer depois? Podia ou não podia, irmão? Podia. E o que acontece? Não, ele foi construir uma arca. Fazia sentido para Noé? Eu acredito que Noé não teve a clareza total daquilo que ele estava construindo. E o porquê? Eu acredito assim. Por quê? Porque ele não era morado do Espírito, como você. Só que Noé sabia uma coisa: Noé sabia obedecer a Deus. E é impressionante como a obediência nos leva ao lugar que nós devemos estar. E nos leva a concluir coisas que são maiores do que nós. E Noé, ele estava trabalhando ali, fazendo a arca. Agora, por que Deus manda construir uma arca para salvar os animais se ele tem a luva de Thanos? Para pensar. O que Deus estava fazendo ali? Deus, ele é um Deus de continuidade, irmãos. Amém? Ele é um Deus de continuidades. Ele faz tudo a partir do princípio. Do princípio ele faz os céus e a terra. Aí depois, quando ele vai fazer o homem, ele vai na terra. Quando vai fazer a mulher, ele vai no homem. E quando vai nascer um filho, nasce da mulher. Ou seja, Deus é um Deus de continuidade. E nesse processo contínuo de Deus, Deus manda fazer a arca. Agora, o que aconteceu que não é? Que para mim, ele não tinha o entendimento, a clareza necessária para entender o que ele estava vivendo. Por quê? Porque nem todo cumprimento você vai ter clareza. A obediência vai te levar à revelação. Amém?